Olá, pessoas lindas, como estão todos vocês? Espero que estejam todos muito bem. E hoje nós vamos falar aqui sobre um e-mail que eu recebi. E o nome do e-mail, a pessoa que me escreveu, se intitula como... refere a si mesmo como Palma. É um caso clássico de resiliência. Vou explicar para vocês direitinho. Vamos lá? Para quem não me conhece, está chegando agora no canal, meu nome é Silene Macedo, sou psicóloga e recebo aqui alguns e-mails para a gente conversar a respeito. Se vocês também quiserem escrever para mim, vou ter muita, mas muita gratidão de recebê-los e falar sobre a história de vocês no canal. Mandem para mim um e-mail que está escrito aqui embaixo, ok? E claro que vocês vão usar nomes fictícios e a identidade de vocês não serão reveladas, tá certo? Então vamos lá. Bom, olá Silene Macedo, me chamo Palma, esse nome significa muito para mim. Eu tenho 32 anos, moro em São Paulo capital, mas eu não sou paulista, sou natural do Nordeste. Meus pais são de origem simples. Morávamos em São Paulo na década de 90. Tínhamos uma vida tranquila nessa época. De repente, tivemos que voltar para o Nordeste por motivos familiares. Somos em 4 irmãos, 2 homens, 2 mulheres. Uma das minhas irmãs é distanciada da família e os outros não tanto. Com 10 anos, eu comecei a trabalhar com os meus pais. Andava mais de 20 quilômetros para chegar ao sítio ou roça, como é dito. Meu pai bebia muito. Muitas as vezes chegava a agredir minha mãe, com seus traumas do passado. E nós ficávamos assustados. E assim era a nossa rotina naquele período. Eu não estudava por estar trabalhando e éramos cobrados o tempo todo durante 10 horas de trabalho naquele sol escaldante. Brincar só nos finais de semana. Em alguns momentos eu fugia para brincar com os meus amigos na rua. Era o melhor momento que a minha alma se sentia feliz. Com 12 anos, eu pedi aos meus pais para me tornar evangélico. Foi um momento muito delicado, porque nem eu sabia por que eu estava fazendo aquilo. Mas senti que era o certo. Meus pais aceitaram. Meus pais aceitaram e eu passei a frequentar a igreja e trabalhar. Nesse meio tempo de ir à igreja, trabalhar, minha mãe decidiu que aquela vida dura de trabalhar não era certa. Então, com a ajuda de alguém que eu não sei quem foi, fui matriculado definitivamente na escola. Aqui ele abre um adendo dizendo que ele esqueceu de mencionar as tentativas de estudar. Ele diz que ele não mencionou várias tentativas que ele teve de estudar anteriormente e que tudo foi frustrado, essas tentativas foram frustradas porque ele sempre estava mudando de cidade ou de estado, porque o pai dele tentava se fixar em algum lugar para trabalhar, então ele mudava demais e aí ele não conseguia estudar. Foram várias tentativas frustradas de tentar estudar. E aí, quando ele chegou em São Paulo, ele parou. Então, eu tô entendendo que aqui ele parou de mudar, então ele começou a estudar. Nesse período de 12 para 13 anos, eu comecei a pegar gosto pela igreja e seus costumes. Parece que tinha encontrado a razão de viver. Amigos, uma vida com propósito, por aquilo que me fazia bem. Me fazia bem em tudo. Meu pai passou a não aceitar de um tempo em diante.
o pai dele passou a achar que ele não devia ir para a igreja, né? Que não sei porquê, achou que ele devia sair da igreja. Mas a mãe dele queria que eu permanecesse na igreja e estudasse. Ela via meu esforço. Então a mãe dele reconheceu o esforço dele. Um dos momentos mais prediletos da vida naquela época era sair com meu avô e passear no sítio. Um dia, um missionário foi fazer umas palestras na cidade e reuniu algumas crianças e adolescentes para participar das programações. Ao término da programação, eu fui chamado para ficar, pois eu tinha sido premiado para ganhar um livro. Na época era muito importante para mim, porque estava aprendendo sobre as coisas da religião. Aí ele lembra que o dito cujo, do missionário, né, pediu para ele baixar as calças dele. Eu não me lembro mais de nada porque eu tenho essa memória bloqueada. Desse dia em diante ele ficou me perseguindo, mandando mensagens para minha casa, dizendo que o pastor queria me ver. Quando eu chegava, era mentira e tudo acontecia de novo. Eu entrava onde ele estava hospedado, ele me abraçava, me acariciava e mandava baixar as calças. Isso durou por um longo tempo. Me afligia muito a alma, mas eu não sabia como agir. Veio a gravidez da minha irmã mais nova. Minha irmã separou-se do marido por sofrer agressões e veio morar conosco. Ao passar dos anos, ela teve que ir para o interior de São Paulo para trabalhar e deixou sua filha conosco para cuidarmos. Então, eu meio que cuidava do meu irmão, da minha sobrinha, trabalhava meio período, estudava e era perseguido pelo missionário. Meu pai, cada dia mais aumentava os surtos de bebida, devido à bebida, e muitas vezes queria matar minha mãe ou bater nela. Eu fugia de casa. Ela fugia de casa conosco pelas madrugadas ou logo cedo da noite, né? E íamos para a casa do meu avô. Então, assim, ele fugia, a mãe dele pegava os filhos e fugia ou à noite, ou de madrugada, ou na boca da noite, ou de madrugada, para ir para a casa do avô do pai dela, no caso, para conseguir abrigo, né? Para fugir do marido violento. Aprendi a trocar fraldas, fazer mingau, aprendi a dar banho, aprendi a entender que meu propósito era aquele. O tempo foi passando e eu fui crescendo. Eu era um garotinho muito feliz naquela época. Fluía de mim uma alegria espontânea. Eu era um bom aluno, bom filho. Eu adorava fazer as pessoas rirem. Tinha muita força de vontade em ajudar os demais. Eu adorava dar boas gargalhadas. Era assim meus dias. Um parente próximo da minha mãe passou a ter um comportamento estranho em casa. Toda vez que minha mãe saía para trabalhar, ele aparecia de cueca. Eu não entendia muito aquilo, mas ficava na minha. Me desviava, ia fazer minhas coisas de adolescentes. Aqui ele não fala quantos anos ele tinha, mas devia ser no princípio da adolescência, pelo que ele diz aqui, porque ele não sabia se defender também disso. Um dia ele ficou sozinho comigo e eu fui onde ele tentou me abusar Um dia ele ficou sozinho comigo e foi onde ele tentou me abusar com força bruta. Quando minha mãe chegou, eu estava na casinha do cachorro, escondido e aflito. É disso que recordo. Até que depois de outras tentativas, ele contou para a mãe dele
e que ele tinha tentado fazer algo com ele. Então, ele diz que tinha um missionário, quando aparecia na cidade perseguia ele, e passado um tempo, então o que ele está dizendo? Que ele teve a questão dessa pessoa, né, que perseguia ele e toda vez era uma pessoa muito próxima, né, que ele disse, uma pessoa muito próxima, quer dizer, uma pessoa que as pessoas confiavam, porque ele estava dentro da casa dele, e tinha também o missionário que continuava perseguindo ele. Nada fácil, né? Ele diz aqui que o missionário, toda vez que aparecia na cidade, perseguia ele. Então, ele não era um missionário que ficava na cidade, mas todas as vezes que ele aparecia lá, ele perseguia ele, né? Passado um tempo, eu estava me banhando no rio e apareceu o parente e um amigo dele. Então, eu estou entendendo que ele está falando desse mesmo parente que tinha entrada livre na casa dele e um amigo. Eu fui levado para uma área deserta e lá fui ameaçado que se eu falasse para meus pais, aconteceria algo. Bloqueada, memória bloqueada. Não me lembro do que aconteceu. E assim foi passando o tempo. Meu pai continuava nos surtos, o missionário, o parente e agora o amigo. Esse amigo, que ele chama de urtiga, me cercava de todos os lados. Onde eu ia, ele aparecia. Das vezes que eu estava sozinho, ele aproveitava para me importunar. Eu, às vezes, relutava, mas era difícil. Eu fui crescendo, adquirindo conhecimento e sabedoria das coisas e, ao mesmo tempo, sentia aquele vazio de medo, de pavor. E se eu fosse para os retiros, o missionário estava lá. Se eu ia jogar futebol, o parente estava lá. Onde eu fosse, estaria sendo vigiado o tempo todo. Quer dizer, né? Ele estava sempre sendo perseguido. Na escola, me esforçava para aprender. Em casa, tinha que aproveitar os momentos de afetos que tínhamos. Então, aqui ele está dizendo que ele tinha afeto em casa, né? Na igreja, eu recebia muito carinho e aconchego. Era a minha válvula de escape. Minha irmã voltou para casa com outra criança. Agora eram 3. Então, querendo ou não, eu era o irmão mais velho e eram 3 para eu cuidar. Então, os 2 sobrinhos e a irmã. E assim foi. Socialmente, eu adorava tudo, mesmo que com pouco tempo que tinha. Trabalhava com meu pai na semana, estudava, tinha os compromissos na igreja. E aos finais de semana, eu trabalhava num plantio de verduras e legumes. Era como um bico para ganhar um troco para levar para casa. Apareceu a primeira pessoa a se interessar por mim. Um desastre. Eu durei uns 2 meses e eu não sabia nem beijar. Eu queria só ficar abraçado. Interessante isso daqui, né? Parece que ele ficava procurando carinho, né? Terminamos. Passado anos, outras garotas se interessaram por mim, mas eu não sabia como agir. Certo dia, alguém me falou que se os mamilos começassem a crescer, viraria mulherzinha. Bem, eu me desesperei, fiquei neurótico, comecei a me socar escondido, porque eu não queria aquilo. Depois de um tempo, parei. Um dia, eu estava tão desesperado, minha cabeça toda bagunçada, eu estava tão perdido nos meus pensamentos e sentimentos que eu desejava morrer para acabar com aqueles sofrimentos. Em determinado momento, o urtiga apareceu e quis me levar à força para um lugar deserto. Nesse dia, eu surtei. Eu falei que se ele continuasse a fazer aquilo comigo, eu contaria para os meus pais, pois eu não aguentava mais. Eu estava exausto. Eu não aguentava mais. Eu nunca consegui naquela época desenvolver interesse sexual por alguém, ou até mesmo a arte da paquera. Eu não sabia o que era aquilo.
Com 19 anos, eu comecei por instinto a sentir desejo. Não sabia o que era ainda. Meus amigos me incentivavam a ter iniciativa. Mas eu me sentia travado e às vezes, ou eu não sentia interesse mesmo. Com 20 anos eu descobri que minha atração mais forte era por homens. Eu não sabia como chegar numa mulher. Tive a primeira experiência com 19 anos e meio, mas ainda assim era algo intenso e diferente para mim, mas era bom. Eu conheci uma pessoa, namoramos por 5 anos, depois as coisas desandaram, porque ele era viciado em salas de bate-papo e a relação logo sucumbiu. Bom, se ficou 5 anos não foi tão rápido, né? Ou talvez quando ele passou a desenvolver o vício, né? Terminamos pacificamente. Depois de uns 8 meses, conheci outra pessoa e ele mostrou-se uma pessoa muito legal, interessante, então namoramos por 4 anos. Logo terminamos porque vi que na relação porque me vi na relação como um quebra-galho. Eu não era um companheiro, né? Ele não sentia que ele tinha um parceiro. Ele sentia que ele estava sendo usado, né? O resumo para não ficar muito longo. Passou um ano, conheci uma pessoa que mudaria minha vida. Me apaixonei. Foi amor à primeira vida. Foi amor à primeira vista. Everton, amei de verdade. Lembre-se que aqui é nome fictício. Né? Ficamos quase 6 anos. Fazemos tudo juntos. Tínhamos uma boa comunicação. Ele tinha uma responsabilidade nas costas de cuidar de uma pessoa que ele tinha prometido que daria um apoio por longo tempo. Isso não me incomodou no início, até ver de perto a grande dificuldade que era esse compromisso do parceiro dele. E eles foram caminhando, foram anos de ajustes e ajustes. Chegando no 6º ano, ele passou a ter um comportamento diferente em casa, não voltava mais nas horas costumeiras. Eram desculpas, até que estagnou o relacionamento deles, então eles terminaram. E esse término, ele diz que custou muito caro para ele, que ele sofreu muito, mas ele sofreu muito, muito mesmo, ele repete. A vida foi se ajeitando aos poucos, ele teve outras experiências que deixou ele mais ainda deslocado do mundo, quer dizer, foram experiências difíceis, deslocado do mundo e da vida. Experiências das quais eu tive muito pensamento suicida, de tristeza. Amei, sofri, sorri, eu tentei de todas as formas seguir e o que era coerente em meu coração. Eu busquei ajuda psicológica, mas eu não conseguia manter as terapias pelas circunstâncias. Então aqui eu estou entendendo que ele não deve ter tido recurso financeiro para continuar pagando, provavelmente, a ajuda psicológica, né? Eu suportei espinhos em meu corpo calado, porque eu não grunhi. Era difícil para mim ter que pedir um socorro emocionalmente falando, porque era difícil eu explicar o que eu tinha passado, o que mundaréu de coisas que eu estava sentindo. Então ele tinha dificuldade de explicar tanta coisa que estava passando por ele, passando na vida dele, e ele sentia tantas coisas que ele não sabia, provavelmente, organizar as ideias para colocar tudo no lugar, para conseguir pedir ajuda. Então ele ficou em silêncio. Eu me recuei da vida. Eu vivia não para mim, mas eu vivia para agradar outras pessoas ao meu redor. Mas a vontade era de estar em silêncio. Mas algo me forçava a ir à frente. Eu me isolei, me escondi, sumi às vezes, queria entender
E não conseguia processar o que eu vivia, o que eu sentia naquele momento. Meu peito doía, minha vontade era de me recolher naquela casinha do cachorro. E hoje sigo a vida, me sinto bem feliz, com os pés no chão. Resgatei a vontade de viver. Viver, sorrir e sorrir, cantar e cantar. Hoje eu tenho mais desejo de agradecer pelo dia de vida e ar. Eu resisti como uma palma. Eu achei muito legal isso aqui, esse e-mail dessa pessoa que me mandou. Primeiramente, eu queria agradecer muito a você por ter colocado coisas tão profundas e ter confiado aqui na gente do canal para falar de tantas coisas importantes na sua vida que aconteceram. Eu percebi que você tem várias simbologias, né? Você é uma pessoa que mexe muito, pega muito essas questões do simbólico, né? Muito legal, achei bem interessante. A urtiga, para quem não sabe, é uma planta que ela faz a gente se coçar quando você tem contato com ela, né? Então, se você já teve contato com a urtiga, você fica tão traumatizado que se em algum lugar pode ter a urtiga, você vai evitar passar naquele lugar porque a coceira é insuportável. E ele coloca essa pessoa, né, que abusou dele, que era uma pessoa próxima da família, era um parente, aliás, que ele diz aqui, que ele menciona aqui em algum momento. Então ele diz que ele dá o nome de urtiga. Olha que interessante, né? E eu não conhecia o que era palma, e eu fui ver o que é palma. Palma é um tipo de cacto extremamente resistente, ele é adaptável e ele serve para muitas coisas, essa planta. A gente come essa planta, muitas pessoas fazem ela de adorno, ela é usada para fazer paisagismo, e ela é uma planta altamente resistente a temperaturas, então ela vai se adaptando. Se ela está aqui, ela se adapta, se ela está em outro clima, ela se adapta. Ela serve para vários lugares do país, você coloca e ela dá um jeito de sobreviver da flor, da fruto. Inclusive diz que o fruto é muito gostoso, é muito saboroso. Então, quando ele se coloca como palma, e aqui no final eu entendi que ele diz que ele resistiu como uma palma, é exatamente por isso. Porque, inclusive, é uma planta que, como um cacto, você não precisa molhar tanto, né? Ela absorve, ela contém a água para que ela consiga se hidratar em momentos mais secos. Então achei também de muita simbologia ele se colocar como a palma, que é uma planta do Nordeste extremamente resistente, como ele, né? Com muita resiliência, inclusive. E, para quem não sabe, a resiliência é a capacidade da pessoa de resistir às adversidades da vida, de acontecer questões na sua vida, de acontecer coisas que te machucam e de você levantar e seguir apesar disso. E é o que essa pessoa tem, é o que esse rapaz tem. Uma pessoa extremamente resiliente, né? Então, algumas coisas que me chamaram a atenção e eu gostaria aqui de contar, de passar rapidinho para a gente não prolongar muito. Mas assim, o que ele diz aqui? Ele diz que ele começou a trabalhar muito cedo, quer dizer, ele era uma criança de 10 anos de idade, que andava 20 quilômetros para chegar ao sítio ou à roça, quer dizer, até o trabalho que ele fazia com os pais, né? Que ele andava vários quilômetros para poder trabalhar e voltava. Percebe? Uma criança de 10 anos, uma criança que tinha que fazer esse percurso de ida e volta para ajudar os pais a trabalhar. Com as questões importantes, como um pai que bebia muito, que era uma mulher que era agredida, e ele chega e diz que o pai tinha traumas do passado. Sim, o pai com certeza tinha traumas do passado, por isso que bebia e ficava violento, mas aqui ele não fala nem mal desse pai, né?
Ele chega e fala, meu pai tinha problemas, traumas do passado. Quer dizer, ele não demonstrou, inclusive, mágoa aqui. Claro que a gente está falando de um e-mail que é uma vida, né? Ele tem 32 anos, é um jovem adulto, é uma vida. E, obviamente, ele resumiu muito. Claro que ele não contou tudo, né? Ele não falou de todas as questões. Mas a forma como ele coloca, em nenhum momento ele criticou os pais, né, por nada, e ele seguiu a vida no sentido de que foi aqui que eu nasci, daqui eu sigo, né? Não me mostrou assim revolta, me mostrou muita tristeza, mas não me mostrou revolta. Eles ficavam assustados, e aqui ele diz que ele trabalhava horas no sol escaldante. Gente, isso aqui é terrível até para adulto. Até para adulto é uma vida difícil, quanto mais para uma criança de 10 anos que só brincava nos finais de semana. Nos finais de semana que ele conseguia brincar com os amigos dele. O brincar para a criança é extremamente importante. No brincar, a criança exerce as questões sociais, ela aprende a brincar, a se defender, briga com o amiguinho. E tudo isso ela está elaborando as suas questões internas, ela consegue, o brincar faz com que a criança consiga equilibrar suas questões internas, né? Jogar bola, adrenalina, jogar a raiva na bola ao invés de brigar com o amiguinho, todas essas questões, muito importante brincar. E com 10 anos é uma criança que só brincaria, né? E estudaria, no caso não, ele só brincava nos finais de semana porque ele trabalhava demais como gente grande. E ele diz que a alma dele se sentia feliz, olha que bonitinho, a alma dele se sentia feliz quando ele fazia o quê? Brincava, que era justamente do que ele era feito naquele momento, né? Com 10 aninhos, era para brincar mesmo, né? Mas interessante que aqui ele se sentia feliz, porque como ele sabia qual era o outro lado de trabalhar bastante com 10 anos, eu acho que com certeza ele valorizava muito mais esse momento do brincar. Muito mais do que outras crianças que podiam brincar mais facilmente todos os dias, né? Aí aos 12 anos ele pediu para ser evangélico. E eu achei muito legal isso, porque aqui ele fala que ele não sabia direito por que ele estava fazendo aquilo, ele sentiu que isso era o certo a fazer, na minha interpretação, quase como algo assim meio místico, sabe? Mas o que acontece aqui é que ele olhou para o meio dele, o que ele tinha, quais eram os recursos que ele tinha dentro daquilo que ele vivia. E ele encontrou a igreja, ele encontrou a religião como algo, como uma saída, como mais um recurso, como algo mais na vida dele. E ele passou a frequentar a religião dele com a autorização dos pais e tudo mais, né? Bom, continuando aqui ele diz que ele foi matriculado na escola porque uma pessoa, alguém que ele não sabe quem ajudou a mãe dele, ou enfim, incentivou a mãe, não sei como que foi, não ficou claro, mas assim, veio uma pessoa e ajudou a mãe, falou com a mãe, enfim, e ele acabou ingressando na escola de uma forma definitiva aqui. E eles já estavam em São Paulo nesse momento. E por isso que ele também conseguiu ingressar e ficar nos estudos, porque segundo ele, até então eles ficavam mudando de cidade, de estado, etc, né? Bom, aí na igreja, né, ele passa a encontrar razão de viver. Olha que bacana. Ele é uma pessoa muito comunicativa, né? Ele é uma pessoa que gosta de gente. Ele passou a ter amigos e ele considerou isso com uma vida com propósito. Tudo fazia sentido para ele, né? Os ensinamentos bíblicos, as pessoas. Ele estava engajado, ele estava inserido nesse contexto que ele criou para a vida dele. Olha que máximo. Ele criou para a vida dele isso. Ele trouxe. Não era coisa dos pais, não era coisa de nenhuma influência.
Ele viu e ele pediu e ele criou essa nova existência para a vida dele. E aí ele encontrou o missionário, né? Aí é complicado isso, né, gente? Porque, assim, todos os lugares, não podemos fazer uma crítica em relação à igreja, mas em todos os lugares tem gente, tem pessoas que não são pessoas boas. Então, olha que situação triste, porque esse menino, um menino jovem, criança praticamente, né? Vai encontrar um lugar onde ele possa vir a ser. Ele estava procurando pertencimento. Aí vai um pedófilo. Um pedófilo que ele é autorizado a cuidar das crianças. E é assim, né? A toca do lobo. E ele passa por situações onde ele bloqueia a memória. E essa memória bloqueada, todos nós sabemos o que é, né? Mecanismo de defesa. Bloqueio, não lembro, não sei o que é, porque a dor, você corrige. A dor é tão... Você corrige, porque eu falei... A dor é tão aguda, a dor é tão violenta que ele vai e trava. Não lembra de nada, mecanismo de defesa. Ok. Algumas outras coisas que eu quero falar de novo. As bebidas do pai, que batia na mãe, que ele tinha que fugir de madrugada para a casa do avô. Percebe a quantidade de sofrimento, né? E mesmo assim, como que ele se via? Qual o lugar que ele estava ali? Olha que menino interessante, né? Qual o lugar que ele estava ali nesse momento? Bom, o meu propósito, então, era o quê? Ajudar a família. Ele aprendeu a fazer mingau, ele aprendeu a dar banho, ele entendeu que aquele era o propósito da vida dele, que ele tinha que ajudar a família, que era aquilo que tinha que ser feito naquele momento. E ele se coloca como um garotinho muito feliz. Apesar de todas essas questões, ele ainda é um menininho, um garotinho feliz. Mas, obviamente, que as questões que foram atrapalhando ele, né, na questão da forma como ele era perseguido, todas as questões que aconteceram com ele tinha medo, ele tinha pavor, ele se sentia vazio. Mas em casa, tinha que aproveitar os momentos de afetos que eles tinham, e na igreja ele recebia carinho e aconchego. Então, o que eu percebo aqui? Ele tinha momentos de afeto dentro de casa, que ele fala. E ele tinha momentos muito de carinho e aconchego dentro da igreja. Então, você percebe que isso daqui também foi muito importante para esse rapaz se tornar resiliente, e isso daqui alimentou ele. Então, assim, é a palma, né? Em relação a todas as adversidades, ele pegou o que salvava. Também tem isso, a questão dele é que ele pegou o que salvava, ele não ficou no que destruía. Muito bom, muito legal. E continua essa criança, né, esse rapazinho, com o trabalho e o esforço. Plantava verdura, plantava legumes para ganhar algum dinheiro para casa. Depois as questões do primeira namorada, queria só ficar abraçado, não sabia nem beijar, ele só queria ficar abraçadinho, quer dizer, carinho, né? Bem, desejo de morte, até que ele deu um ponto final na urtiga, né? Que ele crescendo, amadurecendo e percebendo o que estava acontecendo, né? E não sendo possível que ele fosse protegido, porque ele também não falava, o que ele fez? Deu um basta. Não aguento mais, e se você me tocar, eu vou falar com os meus pais imediatamente. Então, aqui, ele virou um homem. Ele passou
com todas as questões que passaram na vida dele, ele começou a se defender. Ele cresceu. E aí ele percebeu que ele era homossexual aos 20 anos, conta pra gente de algumas questões, de pessoas que ele teve que abrir mão, porque ele não quis ser objeto do outro. Ele não quis estar no lugar de alguém que estava só servindo, né? Ele queria um relacionamento de verdade, um relacionamento onde ele pudesse ter um companheiro e ser o companheiro de alguém. Passa pelas experiências dele, percebe que alguns relacionamentos foram um pouco de abuso, aí ele rejeita, ele se apropria de si, se coloca no lugar dele como uma pessoa inteira que ele é, volta a ter relacionamento com outras pessoas, que foram relacionamentos duradouros, que ele teve boas experiências, mas que não deu certo e ele teve que abrir mão, porque ele abriu mão, apesar do sofrimento, abriu mão de algo que não estava fazendo bem a ele. Por maior que fosse o sofrimento, ele escolheu sempre ele. No melhor sentido. Não estamos falando de egoísmo, não. Estamos falando de pessoas que se protegem, que se defendem e que fazem as melhores escolhas para suas vidas, né? E aí, para terminar, ele fala de um grunhir, que isso aqui foi extremamente significativo para mim, porque ele diz que suportou vários espinhos. Ele fala de um corpo calado, porque ele não conseguia tirar, olha o que ele fala, né? Uma coisa bem significativa, alguma coisa bem, né? Bem, muito significativa, de muita dor, né? Que ele diz aqui. E aí ele recuou, ficou em silêncio e continua a vida dele, apesar de todas as diversidades. Amei, amei, amei. Muito obrigada novamente por você ter me mandado seu e-mail. E para todos que me ouvem, não se esqueçam de mandar para mim um e-mail para a gente trazer aqui para o canal. Apertem o sininho, compartilhem com seus amigos para ajudar a gente a crescer. E até o próximo vídeo. Muito obrigada!